Agora sim, bom dia. Estão me ouvindo bem aí atrás? Ok, muito bem. Obrigado aí, equipe de louvor, por esse tempo de adoração, falando de Jesus como nosso Rei, como nosso soberano, e isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria dar rapidinho dois recados. O primeiro é pedir que você, por favor, faça a gentileza aí de colocar o seu celular ou no silencioso ou no modo avião, para que a gente não fique recebendo aquelas notificações chatas que ficam entrando. E também, caso você goste de anotar ou fotografar os slides que são projetados aqui, se você perder algum slide, nós vamos disponibilizar todo esse material depois no grupo de avisos da Aliança. Então não se preocupe se você perdeu, hoje mesmo você terá acesso a esse material. E nós estamos hoje, então, na última mensagem sobre a nossa confissão de fé. Fizemos uma série aí de várias semanas estudando a nossa confissão de fé, esse documento da Aliança que foi recentemente lançado. E hoje, então, nós vamos falar sobre o último artigo da nossa confissão de fé, que vai ser projetado aqui na tela, que é sobre a volta de Cristo. Então, diz assim: cremos que Jesus Cristo voltará pela segunda vez em poder e glória para ressuscitar os mortos, julgar a humanidade, eliminar o mal e a injustiça e estabelecer o seu reino eterno de forma plena em novos céus e nova terra. Cremos que a certeza da volta de Cristo deve nos motivar a viver uma vida de completa dedicação ao reino de Deus. E nós vamos basear hoje o nosso estudo principalmente no livro de Apocalipse. Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, o último livro da Bíblia. E o nosso texto inicial é Apocalipse, capítulo 19, e nós vamos ler dos versos 1 ao verso 4, e depois do verso 11 ao 21. Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 a 4 e 11 a 21. E diz assim a palavra de Deus: Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Agora dos versos 11 em diante. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis e generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes.
Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. 2 pontos importantes para interpretarmos corretamente o Apocalipse. Primeiro, tudo em Apocalipse é simbólico. O Apocalipse, ele usa uma linguagem simbólica para descrever a realidade. Então, nós não devemos interpretar aquilo que o Apocalipse diz de maneira literal. São muito poucas as coisas literais no livro. Por exemplo, quando João diz que ele estava na ilha de Pátimos, mas a grande maioria, 99% de Apocalipse é simbólico. Por exemplo, os 24 anciãos, no versículo 4, Apocalipse 19:4, fala de 24 anciãos que adoram a Deus. Esses 24 anciãos, eles representam o povo de Deus. As 12 tribos de Israel do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, por isso 24 anciãos, e eles simbolizam todo o povo de Deus. Então, na realidade, não existem 24 anciãos que estão adorando a Deus o tempo todo nos céus, mas o povo de Deus, os mártires, eles estão lá no céu adorando a Deus. Outro exemplo, o versículo 5 diz que na batalha final, Jesus ele vence os seus inimigos com uma espada que sai da sua boca, uma espada afiada. E, obviamente, João não está dizendo aqui que literalmente sairá uma espada afiada da boca de Jesus. Essa espada aqui simboliza a palavra de Deus, que Cristo é tão poderoso que apenas dizendo uma palavra, ele é capaz de derrotar os seus inimigos. Então, o livro de Apocalipse, ele não descreve a realidade, ele descreve os símbolos que representam a realidade. E a segunda coisa importante sobre o livro do Apocalipse, fundamental, é que o livro do Apocalipse não foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade sobre os detalhes do que vai acontecer no futuro. O livro do Apocalipse foi escrito para encorajar os cristãos que estavam debaixo de perseguição. Os primeiros cristãos no Império Romano, ou eles estavam sendo perseguidos, ou eles estavam prestes a ser perseguidos, prestes talvez a morrer por causa da sua fé. E o propósito do Apocalipse é abrir os céus para que aqueles cristãos vejam o que está acontecendo por trás da realidade, por trás da violência do Império Romano, para eles saberem que por trás disso existe um Senhor soberano que controla todas as coisas. E Apocalipse capítulo 19, ele é um pequeno resumo de todo o livro. Por exemplo, capítulo 19, versículos de 1 a 10, esses versículos nos mostram os mártires. Quem são os mártires? Mártir é aquele que morre por algo. Os mártires que morreram por causa do Evangelho. Versículos de 1 a 10 nos mostra que esses mártires, eles estão na presença de Deus, eles estão seguros, eles estão adorando a Deus, eles estão felizes. Então você imagina alguém que está sendo perseguido, alguém que tem pessoas, amigos, familiares, que morreram por causa do Evangelho. Onde estão essas pessoas? O que vai acontecer comigo se eu morrer? Estas pessoas estão na presença de Cristo, seguras, adorando a Deus. Versículos de 11 a 21 descrevem então a volta de Cristo, a vitória completa de Jesus sobre todos os inimigos de Deus. Então, essa é a mensagem do Apocalipse. Seja fiel.
Se necessário, seja fiel até a morte. E se você morrer por causa do Evangelho, você irá imediatamente para a presença de Cristo, você está seguro. E Cristo voltará e ele estabelecerá o seu reino de forma plena. Então, na nossa mensagem de hoje, nós vamos falar de 4 realidades sobre a volta de Cristo. Cristo voltará em poder e glória, Cristo voltará para destruir o mal, Cristo voltará para julgar a humanidade, Cristo voltará para estabelecer novos céus e nova terra. Então, a primeira realidade, Cristo voltará em poder e glória. Apocalipse 19, 11, começa dizendo: vi os céus abertos. Cristo voltará de forma visível e todo olho o verá. Então, se na sua primeira vinda, Jesus veio de maneira humilde, como uma criança, nascendo num estábulo, sendo colocado numa manjedoura, de maneira humilde e de maneira quase imperceptível, na sua segunda vinda, ele voltará como um rei glorioso, e todo olho o verá. Mateus 24, 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Cristo voltará, e ele voltará de modo visível e em glória. A segunda realidade, Cristo voltará para destruir o mal. Então, João descreve simbolicamente a vitória de Jesus sobre os seus inimigos. E o texto descreve um general vitorioso à frente do seu exército. E como é esse general? Versículo 11: Cristo é o cavaleiro fiel e verdadeiro. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Então, esse Jesus, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é aquele em quem nós podemos confiar plenamente. Nós vivemos num mundo em que os governantes mentem, manipulam, mas nós temos um rei que é fiel e verdadeiro e em quem nós podemos confiar. Versículo 11 também diz que Cristo julga e guerreia com justiça. Ao contrário dos demais governantes da terra, que julgam com parcialidade, que são injustos, o nosso rei é um rei justo, é um rei perfeito. Versículo 12 diz: seus olhos são como chamas de fogo. Em Apocalipse, João já havia descrito Jesus como aquele que possui olhos como chama de fogo. Apocalipse 1,14. E esses olhos são olhos capazes de ver todas as coisas. Cristo é o Deus onisciente que vê tudo aquilo que acontece. Ele sabe de todo o mal que é feito no mundo. Ele sabe de todas as injustiças que são cometidas, que foram cometidas ao longo da história humana. E nenhuma maldade, nenhuma injustiça ficará sem punição. Versículo 12 diz: em sua cabeça há muitas coroas. Então, mais uma imagem bizarra. Geralmente um rei usa apenas uma coroa, mas nós estamos falando aqui de linguagem simbólica. Em sua cabeça há muitas coroas. O que significa isso? Significa que Cristo é o Senhor de todo o mundo. Cristo é o Senhor de todas as nações. Ele possui uma coroa de cada reino, de cada nação, sobre a sua cabeça. Ele não é apenas o rei de Israel, o Messias de Israel. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, como diz o versículo 16. E no versículo 13, nós encontramos
a característica mais bela e mais comovente de Jesus. Versículo 13 diz que ele está vestido com um manto tingido de sangue. E esse sangue que está no manto de Jesus não é o sangue dos seus inimigos, mas é o seu próprio sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Aqui João nos lembra da cruz. Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados, que entregou a sua vida no Calvário, derramou o seu sangue para o nosso perdão. E Cristo é o único que pode nos salvar. Todos nós somos pecadores. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque você deseja a salvação, você está pelo menos interessado. E nós não temos o poder de salvar nós mesmos. Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. O único capaz de nos salvar é Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz. E da sua boca sai uma espada afiada, versículo 15, com a qual ferirá as nações. Essa batalha que João descreve em Apocalipse 19, ela não será uma batalha literal. Cristo já venceu os seus inimigos na cruz, mas na sua segunda vinda, ele, com uma única palavra, destruirá por completo os seus inimigos. E quem são os inimigos de Deus que serão vencidos? O texto fala da besta e do falso profeta, e a besta e o falso profeta nós podemos entender como dois personagens que simbolizam todos os governantes que oprimem os cristãos, todos os governantes que perseguem os cristãos estão incluídos aqui, representados pela besta, pelo falso profeta. Jesus destruirá todos os maus governos que se opõem a Deus. E Apocalipse 20 diz que Cristo destruirá o diabo, nós já vamos ver esse texto, e que ele destruirá a morte. Então, em sua morte e ressurreição, Jesus já feriu de ferida mortal Satanás, e já feriu de ferida mortal a morte. O diabo e a morte, eles estão apenas se debatendo, mas eles já foram feridos de uma maneira que não tem mais volta. Uma das coisas que a gente aprende olhando para esse texto é que, diferentemente do que nós brasileiros estamos acostumados, a história humana não terminará em pizza. A maldade e a injustiça não ficarão impunes. Quando Cristo voltar, ele destruirá o mal, ele julgará o mundo e ele punirá todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. E porque Cristo vai voltar e vai fazer justiça, nós não precisamos nos vingar. Tem um texto muito interessante lá em Romanos capítulo 12, vai ser projetado aqui, que diz assim, Romanos capítulo 12, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E como é bom a gente saber que nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Que se a justiça humana falhar, a justiça de Cristo não vai falhar. Todo mal será julgado e punido, porque Jesus é aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que a tudo vê. E essa verdade nos leva então ao nosso terceiro ponto. Cristo voltará para julgar a humanidade. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15 e depois Apocalipse 21, 8. Apocalipse 20, de 11
a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E agora o capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então a Bíblia, ela nos fala de um juízo final. E quem será condenado? João nos fala aqui de 8 estilos de vida. 8 estilos de vida que caracterizam as pessoas. Capítulo 21, versículo 8, ele fala dos covardes. Os covardes são aqueles que preferem não se comprometer com Cristo. Estes são as pessoas da parábola do semeador que desistem de andar com Cristo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam, diz Marcos 4,17. Os covardes são aqueles que estão mais preocupados com a opinião das pessoas, com a opinião da sociedade, do que com a opinião de Deus. Os incrédulos são aqueles que se recusam a crer no Evangelho. E no contexto do Apocalipse, o incrédulo não é o ateu, mas a pessoa que se recusa a crer, porque se ela crer, o Evangelho a transformará num tipo de pessoa que ela não deseja ser. Então, o Deus do incrédulo é o seu próprio ego. João 3,19 diz: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Outro estilo de vida, os depravados e os que cometem imoralidade sexual. Esses são aqueles que transformaram o sexo num Deus. O sexo, nós já falamos sobre isso várias vezes aqui, o sexo ele faz parte da boa criação de Deus. Mas quando alguma coisa que Deus criou se transforma num Deus nas nossas vidas, esse Deus, ele nos escraviza e ele nos destrói. E a perversão do sexo é a imoralidade. E fora da vontade de Deus, o sexo, ele se torna destrutivo. E muitas pessoas, por fazerem do sexo seu Deus, traem os seus cônjuges, abandonam suas famílias, cometem abusos, cometem importunação, vivem escravizadas e deixam um rastro de dor e de destruição por onde elas passam nas suas vidas e nas vidas de outros. Os assassinos são aqueles que desprezam o valor da vida humana, aqueles que, se necessário, esse é um tipo de assassino, se necessário eliminar alguém, eu vou eliminar. Mas de acordo com Jesus no Sermão do Monte, você não precisa ser literalmente um assassino você não precisa necessariamente matar alguém para ser um assassino. Quem alimenta o ódio no coração também se transforma num homicida. Os que praticam feitiçaria. Feitiçaria é você tentar manipular o mundo espiritual por meio de rituais
religiosos. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz algum ritual, ela pega elementos da natureza, pega, por exemplo, uma galinha, ou pega um bode, ou pega pipoca, farofa, seja lá o que for, e ela faz um encantamento para tentar manipular o mundo espiritual, para que os espíritos trabalhem a favor dela. Isso é feitiçaria. Mas existe também a feitiçaria evangélica. Se você quer prosperar, compra aqui a nossa rosa ungida. Nós temos aqui um sabonete ungido. Coloca o copo perto da televisão e o pastor vai fazer uma oração e depois você vai beber esse copo d'água. Tudo isso aí é feitiçaria evangélica. E evidentemente que todos esses rituais são devidamente cobrados, né? E o povo simples acaba pagando dinheiro por isso. E isso tudo é feitiçaria. Isso tudo é tentar manipular Deus, manipular o mundo espiritual por meio de rituais. Enquanto o Deus verdadeiro, ele não pode ser manipulado. Não somos nós que manipulamos Deus para fazer a nossa vontade. Cristo é o Senhor e nós nos submetemos à sua vontade. Os idólatras são todos aqueles que adoram deuses falsos. E esses deuses falsos podem ser deuses de outras religiões, mas esses deuses falsos também podem ser qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus. Por exemplo, o sexo que se transforma em imoralidade, o dinheiro que se transforma em materialismo, em ganância, o poder. O poder não é necessariamente uma coisa ruim, mas quando o poder é usado pelos governantes para benefício próprio, ele se transforma em opressão, ele se transforma em exploração, e essa é a distorção do poder. Os idólatras são aqueles que colocam outra coisa no lugar de Deus e vivem para essa outra coisa. E por último, os mentirosos, aqueles que assumem um estilo de vida em que a mentira se torna a norma. São pessoas que distorcem a realidade, pessoas que maliciosamente induzem os outros ao erro e à falsidade. E nós vivemos na era das fake news. Tem muito mentiroso. Aqueles que amam a mentira não possuem nenhuma relação com o Deus verdadeiro. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, essas pessoas, elas representam aqueles que não podem ser admitidos nos novos céus e na nova terra. São aqueles que escolhem rejeitar o Deus verdadeiro e se submeter às forças espirituais do mal. Essas pessoas não podem ser admitidas no novo mundo de Deus. Na nova criação não há lugar para a anticriação. No mundo da vida não há espaço para a morte. E o inferno, ele nada mais é do que uma escolha consciente daqueles que não desejam se submeter ao Deus verdadeiro. Quem vai para o inferno é aquele que faz uma escolha consciente. Romanos 1:32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, a ideia de um Deus cruel, que manda as pessoas para o inferno, é uma ideia falsa. Deus não manda as pessoas para o inferno. Aqueles que serão lançados no lago de fogo, eles não estão dispostos a abandonar os seus deuses falsos para se submeter ao Deus verdadeiro. O George Whitefield foi um grande evangelista do século XVIII. E ele disse o seguinte: se o homem não regenerado pudesse entrar no céu, ele seria tão infeliz
que pediria a permissão de Deus para correr para o inferno em busca de abrigo. Então, o inferno é o destino daqueles que se recusam a crer no Evangelho e que se recusam a se submeter a Jesus Cristo como seu único Senhor e Rei. E quem que pode entrar em novos céus e nova terra? Aqueles que creem que Cristo morreu pelos seus pecados, aqueles que creem que não podem salvar a si mesmos, por mais religiosos que sejam, por mais honestos que sejam, por mais corretos que sejam, por mais que não tenham cometido nenhum crime, que reconhecem a sua miséria espiritual e que dependem de Cristo para a sua salvação. Eu vou entrar em novos céus e nova terra, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Cristo fez por mim, quando Ele morreu na cruz. Aqueles que se arrependem dos seus pecados. Agora, arrependimento na Bíblia não é simplesmente remorso. Arrependimento não é você só se sentir mal sobre os seus pecados, mas arrependimento é mudança de mentalidade. E qual mudança de mentalidade? Antes de conhecer a Cristo, eu pensava, eu mando na minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida, eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero. Mas quando eu creio no Evangelho, eu entendo que Cristo morreu por mim e que agora Ele se torna o meu novo Senhor. Cristo se torna o dono da minha vida. Cristo se torna o meu Senhor. E eu me submeto agora à vontade dEle. E é por isso que a gente estuda a Bíblia, para conhecer a vontade de Deus e se submeter à vontade de Deus. E como nós vimos na última mensagem que eu dei sobre salvação somente pela fé, nós nos tornamos nova criação de Deus e nós passamos a viver uma vida de santificação, uma vida em que nós nos despimos do velho homem, do velho eu, e nos vestimos agora do novo homem. Esses poderão entrar em novos céus e nova terra. E eu quero dizer para você que não importa se hoje você vive um desses estilos de vida que nós descrevemos momentos atrás. Se você crê em Cristo como seu Salvador, como aquele que morreu pelos teus pecados, e você se render a Ele, se você submeter a sua vida a Ele como seu novo Senhor, os seus pecados estão perdoados e no dia do juízo você não será condenado. Você será justificado. Os nossos pecados não são páreo para o amor e a graça de Deus. Por último, Cristo voltará para estabelecer novos céus e nova terra. Apocalipse 21, vamos ler agora dos versículos 1 a 7. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, nosso destino final será novos céus e nova terra.
E é por isso que a ressurreição é necessária. Na ressurreição dos mortos, nós receberemos corpos transformados, corpos glorificados, corpos que não mais ficam doentes, corpos que não mais morrem, como o corpo de Jesus, depois que ele ressuscitou. E é com esses corpos que nós entraremos em novos céus e nova terra. E como será novos céus e nova terra? Primeiro, será um lugar livre do mal. Versículo 1 diz: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Lembre-se que tudo em Apocalipse é simbólico. E o mar, em Apocalipse, não é o oceano. Esse mar representa as forças do mal. Lembre-se que lá em Apocalipse 13:1, a besta que se levanta contra o povo de Deus, essa besta, ela surge do mar. Então, fiquem tranquilos que vai ter praia em novos céus e nova terra. Eu, particularmente, espero ter uma casinha de frente para o mar, ali na Nova Jerusalém. Pode ser uma casinha, pode ser um apartamento, não tem problema. Será um lugar de adoração e de alegria. Capítulo 21, versículos 22 a 26. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Olha, não existe prazer maior nessa vida do que adorar a Deus. E o Salmo 16:11 diz: Na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. O clima no céu, ou nos novos céus e nova terra, o clima em novos céus e nova terra será um clima de adoração e de alegria permanentes. E lá, a nossa vida será uma vida de realização. Não será uma vida monótona. Nós não vamos ficar sentados em nuvenzinhas, tocando harpas, que cá entre nós seria algo bem chato. Mas a Bíblia não diz em nenhum lugar que a gente vai fazer isso. Mas lá nós poderemos nos dedicar a projetos que talvez aqui a gente nunca tenha tido tempo de se dedicar. E lá nós vamos adorar a Deus, e lá nós vamos servir a Deus. Lá nós vamos viver uma vida infinitamente melhor do que a vida que nós vivemos hoje. Se você acha essa vida algo bom, a nossa vida lá será infinitamente melhor. A nossa confissão de fé diz o seguinte: cremos que a certeza da volta de Cristo deve nos motivar a viver uma vida de completa dedicação ao reino de Deus. A certeza da volta de Cristo nos enche de esperança. Cristo voltará, nós seremos ressuscitados, o mal será destruído, o pecado, o diabo e a morte serão destruídos, nós viveremos com Deus para sempre. Mas a certeza da volta de Cristo deve nos encher de uma nova motivação, porque se tudo isso que nós vimos hoje for verdade, e é verdade, mas se nós realmente acreditarmos que tudo isso é verdade, ainda que descrito de maneira simbólica em Apocalipse, veja bem, o nosso chamado não é para cruzarmos os braços e ficarmos esperando Jesus voltar. O Novo Testamento não nos ensina isso. O Novo Testamento nos ensina que o nosso chamado é evangelizar e fazer a obra de Deus. Porque Jesus vai voltar, vamos fazer a obra de Deus. E eu quero concluir com 1 Coríntios 15:58, que está projetado.
1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo mais importante da Bíblia sobre a ressurreição dos mortos. Depois você lê esse capítulo em casa. 1 Coríntios capítulo 15. E o último versículo de 1 Coríntios capítulo 15, depois que Paulo fala de coisas que nós vimos aqui em Apocalipse, que Cristo destruirá todos os seus inimigos, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele termina o capítulo dizendo no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A volta de Cristo é uma nova motivação para nós. Traz uma nova motivação para nós. Uma nova motivação para evangelizar. Uma nova motivação para servir. Se cremos que Cristo vai voltar, tudo que nós fizermos para Deus nessa vida terá um valor eterno. No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Queria chamar a equipe de louvor aqui para frente para a gente cantar um último cântico. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bendita esperança que temos de que um dia o Senhor voltará. Obrigado porque um dia a morte, o pecado e o diabo serão totalmente destruídos e o Senhor reinará por toda a eternidade em novos céus e nova terra. Obrigado porque pela tua graça e pelo teu sangue precioso derramado na cruz, nós temos os nossos pecados perdoados e podemos estar contigo. Senhor, enche o nosso coração de gratidão, esperança e do desejo de levar o Evangelho para aqueles que ainda não te conhecem. Faz de nós pessoas sempre dedicadas à obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não será em vão. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém.